Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse vídeo de hoje é para nos colocar para abrir uma flor, né? Uma sinapse, eu chamo assim, né? Toda sinapse é um botão de flor. E aí, deflorando a, os conselhos, né? As unidades de pensamento que são formados e gerenciados pelo nosso sistema nervoso, né? Para a gente drenar os nervos e controlar essa injeção cognitiva de aflorar, a gente chama até mesmo de aflorar a pele, por desencadear o nosso ritmo a partir dos impulsos, né? Que mexem muito com o sangue e os seus desvios. Tudo isso é uma consciência de a molecularidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que as moléculas no nosso organismo são desenvolvidas pelo percurso celular a qual elas são recursos. E aí, ao utilizar desses recursos, né, as células elas começam a transcender sinal até que elas consigam drenar o sinal transcendido. E esse sinal que transcende e busca a drenação são sinais exteriores do organismo, pois eles vão para dentro do organismo a partir de algum relacionamento. O relacionamento é a investigação, é o momento de levar ou não algo do exterior para o interior do organismo, né? Então, nesse momento de investigação, de possibilidades, o organismo ele faz contas. A gente chama de contrações orgânicas essas contas. E ele faz conta com os olhos, com os ouvidos, com a boca, o tato, com o olfato e com várias extensões desses órgãos. As extensões desses órgãos são as confianças sinalizantes, são aquilo que a gente chama de elementos de composição do cenário. Né? O cenário representa circunstancialmente uma edição do homem por humor, né? Por hormonização, humano em organização, para desencadear em nós algo que instrui e incinera todas as deocupações de contrações para que a gente já acredite no resultado. Então, o sinal é um resultado e a educação é nos alinhar a esse resultado, porque a educação ela é o banco de dados que gerencia toda a resultante manifestada pelo interesse de um organismo de, de se carregar de algo, né? Ser o encarregado. Né? Então, por isso que a educação precisa da investigação. Né? E aí o que acontece? Acontece que nessa nessa constante em nossa vida, muitos processos aconteceram e
tornaram muito rico essa base de consolidar, né, o meio desse processo. Tanto é que hoje a gente considera isso né, uma simples ação humana. Só que o que acontece? Nada é simples, né? Não tem nada simples nesse humano, né? Até por isso o ser humano ele tem uma necessidade de encontrar algo para avisar que não é simples, porque ele já está totalmente viciado nesse arco de avisar ações. A gente chama arco angelical também, ou arco de ângulos notáveis, que são os dispositivos que mais pontuam reação no nosso organismo, notação, né? A gente chama de nomear e hierarquizar o nome, né? Isso é notável. Quando a gente nomeia e hierarquiza o nome, a gente sabe que esse nome descende dessa objetividade em baixo, médio ou alto. A gente encontra um tom de ativar ou desativar o nosso dispositivo de estar coexistindo com essa metafísica. A metafísica colinérgica, dessa sintetização por sinalização. A gente está totalmente viciado com o verso e a gente se considera um no verso. Por isso existe essa palavra, universo, até porque o ser consciente de tudo, ele sabe da inconsciência humana a respeito dessa verdade, né? E o meu cuidado nesse vídeo aqui, para minha planta de florente, né? Ou seja, por mais que eu não tenha é, partilhado, né, muitas vontades de coexistir com a edição que os meus, né, a descendência deixa para nós, a gente precisa de notá-la pelo propósito de se organizar até mesmo pelas suas desorganizações acusatórias, né? Pois em muitos cenários a gente vai ver que eles esperam que a gente seja um tolo. Um tolo representa no cenário alguém que se desconhece para o conhecimento do cenário colocar juízo, ajustar-nos. Então é como se a gente precisasse se deixar ajustar pelo cenário que consente, né? Essa termoquímica, essa alquimia que desmonta-nos pelo sentido da colinergia floral, né? Organizadas pelos dispositivos impositores nas palavras que ordenam uma textura sintética. É como se eu dissesse a você que o rico é melhor que o pobre. Mas as duas são palavras, né? São palavras de definir. Se eu colocar o rico e o pobre sobre a coisa avaliada, elas não vão significar nada a menos que eu conduza essa palavra a uma, a uma expressão, né? A uma validação sobre o processo guiado, né? Sobre essa conta, né?
E o ser humano ele tá muito drogado nessa condenação. Ele se condena tanto e condena uns aos outros para tentar ser uma mãe guia ou um parênteses guia nesse conto de frases de Deus sobre irmãos, sobre filhos. E aí nessa condecoração a gente começa a dizer que somos números ao Pai, né? A proximidade do Pai. E a gente começa a dizer que a gente sabe medir a distância, ou a gente acredita que a nossa distância e a do outro é maior ou menor de Deus Pai pelas nossas decifrações e objetivações, como se o nosso objetivo fosse chegar a Deus Pai pelo caminho que o homem diz aprender. Então, o problema é que o homem ele é lobo do próprio homem quando você coloca no homem, você prende o homem nessa jaula de cenário. Os cenários dos bancos de dados da educação só servem para você se condenar no arco da parábola de uma palavra em sustentabilidade, se erguendo ao exército de outras palavras para organizar a construção lógica de, de uma pré-cognição a qual você vai se contar ou descontrair-se. É quando você descontrai a si mesmo, né? Você trai a si mesmo pela amante lógica, né? Encenariada. Só que o que acontece? O seu espírito ele é muito mais inteligente do que a composição humana. E o humano sabe disso. Ele sabe disso. E ele, por saber disso, ele mata, ele procura meios de matar a sua sabedoria para alocá-la em uma sabedoria comum, em algo que é julgável. Pois aquilo que Deus fez não se julga por outra coisa que Deus fez, né? Um ser que Deus fez não julga outro ser que Deus fez. Isso é injusto, é injogável. Não há como você adquirir consciência, entendeu? E é bom isso. Faça-me o favor, é bom não ter consciência, é bom ser filho de Deus. Só que o que acontece? O ser humano ele não é inteligente e por falta de inteligência e medo ele encontrou a consciência para lhe matar. A forma do ser humano se suicidar é a consciência. Ele se considera vivo sobre os animais que estão mortos, mas na verdade é o próprio ser humano que se matou. Ele não suportou viver. E por não suportar, ele diz ser superior pela consciência a qual ele precisou depender para se defender, pois é um animal que está contaminado e busca fragilidade para validar aquilo que ele diz ser consciente. É um ser que diz que a sua sensibilidade lhe é
consciente, é consciência, mas não é. O seu espírito, em qualquer situação, ele, ele tem toda a consciência já configurada. Não existe bom ou ruim sobre você em um plano de estar, né? Não existe o melhor ou o pior, porque não há como julgar um sobre o outro. Qualquer manifestação é um juízo de valor, e é isso que a gente vai falar, é uma armação social da qual Deus não tem nada a ver. Por isso que o mal a Deus não compreende. Se a gente falar, Pai, Deus, isso é mal, ele vai falar assim, I don't understand you. I don't, I, I, I don't can. Eu não posso compreendê-lo, porque eu não fiz nada mal. Mas a contaminação, esse efeito de consciência do ser humano, ele traz para nós o o mal e o destaca sobre a sua vontade. Então eu desejo e aquilo que está abaixo do meu desejo, o que atrapalha o meu desejo é mal. E aí a gente matou todas as soluções, todos os resultados, todas as diversões que poderíamos estar tendo para dar vida a esse mal imponente. Só que o que acontece? Tem um certo viciado que gosta de ser viciado no sentido de que se deixou levar pelo vício e ele tenta, sobre esse efeito, colocar a todo o cenário a uma equiparação, né? A gente chama de proporcionabilidade. E aí a gente chama o homem de meio habilidoso, né? O meio hábil do ser humano. Qual é o seu meio hábil? Eu direi quem você é. E aí sobre a profecia, sobre os profetas, né? Sobre Jesus, a gente tem uma escala dos reais, dos seres que estão na realeza, na coroa de Cristo. E ao olhar para você sobre a proporcionabilidade da habilidade que você ascende, né, em, um, em uma ascensão em uma área, né, da ascensão em uma área, o brilho que você acende em uma área, você será ajustado sobre o contraste para proposicionadamente ser entendido. Essa será a sua resultante em área. Só que imagina que todas as áreas são iguais. São iguais na função de evidenciar aquilo que você é. Os contornos diferenciais, eles são os objetos de configuração cênicas. O que são objetos de configurações cênicas? Eu tenho uma área de 4 por 4 metros quadrados. E a forma que eu coloco obstáculos nessa área e a forma que eu dou nome e converto esses obstáculos em decreções ou progressões da sua atividade, eu
eu coloco escolhas para você e vou drenando você, vou conhecendo você a partir dos pedidos que eu falo. Você, ó, estou perdido aqui, ó, me ache, eu sou o Rafael, me ache aqui nessa área, ache o espírito do Rafael nessa área aí. E aí os mansos e humildes de coração vão procurar em Cristo a inscrição do algoritmo que em título o nomeia espiritualmente, o edificando em sangue descrito sobre uma área proporcionada à habilidade. O que acontece? O estabelecimento do espírito sobre o sangue em contração, ele funciona desencadeando essa fluorescência na mente de uma forma muito semelhante. E o homem começou a entender isso a partir das somas e subtrações, das radiciações e das frações. E ele compreendeu e tomou o valor disso para fazer as contas, até mesmo de integrar espírito em nome em você, em nome de gestos em você, presta atenção, e derivadas nos processos de cenário e alquimias de desejos subliminares, mas não no sentido de escondidos, subentendidos, pois existem vários endereços de desejos possíveis em uma área e eu posso adicionar mais, porque você é certificado em gênero sobre a estação do conhecimento a qual lhe infere em algum momento uma solução, um desejo, uma solução para o seu gênero. Ser generoso. Encontrar o equilíbrio dessa função desequilibrada. Até por isso a gente chama de sozinho ou par, ímpar e par. E a gente dá ênfase, e a gente rasga essa palavra com a acidez que a gente pode, dependendo do ataque que a gente vai conduzir, indução. Sozinho, você é sozinho, solitário, incapaz de encontrar pessoas. Tá vendo? Mas como podes querer atacar uma pessoa, sendo que ao atacá-la, você meio que exige dela uma a união e, e que, né, de alguma forma é boa, né? Por que como que você calcula isso, né? Por que existe esse desejo nas pessoas de impulsionantes, né? Será que elas querem assistir o nosso filme e querem nos configurar para nos ver e de novo, novamente, só que com um filme diferente, queimando diferente pela natureza, pela união, mudando de cenário? Será que somos um incentivo para as pessoas? Ou será que elas querem testar hipóteses? As pessoas elas querem tudo. Tudo, e se tiver mais um pouquinho, elas irão querer também. Aliás, as pessoas, né? As pessoas, os cerebelantes, né? As pessoas cerebelares, né? Aquelas que ficam torcendo para que o compositor, aquele nobre guerreiro em área, se critique tanto para acordar em crítica e abençoar o mundo com uma nova ideia. Por que o anjo ele se enriquece e ele vibra, ele torce por nós? Porque enquanto estamos lá na área,
sendo mães, pais, filhos, sendo todos esses atores e sobre os atormentos dessas guias, o que que eles querem? Eles querem os nossos resultados. Por isso que falam, reze, reze para Deus, reze para dar. Dá um resultado novo aí. Cadê? Faz um filho, arruma a casa, faz a comida, planta, isso, aquilo. As frases prontas, né? Ah, mas que não são conselhos, né? São acidificadores. Porque o trabalho do filho é seguir o pai. E o pai, ele, a vida dele até conseguir um filho é formar um caminho, um relacionamento com a vida. E veja você, qual que é a dificuldade? Por que que o ser humano se tornou tão viciado assim? Porque ele começou a questionar por que a diferenciação dos pais, dos caminhos, colocando e caracterizando os caminhos. Só que só existe um caminho, meu amigo. Só existe um caminho. Todo esse feitiço de composição e comparação é uma maldição do ser humano. É a vontade de ser aquilo que não se pode ser pela ilusão de que existe vários caminhos, mas não existe. Existe só um caminho, né? Só que o que acontece? Esse caminho que existe, ele está sendo contaminado pela edição humana. O ser humano ele está em posição de ataque, de contaminação desse caminho para dividi-lo e em cada caminho, em cada divisão desse caminho, ele saber com uma visão diferente. E ele até serve essas visões diferentes. Então ele fala: esse é o caminho da biologia, esse é o caminho das ciências humanas, esse é o caminho do engenheiro, esse é o caminho do português, esse é o caminho do cristão, esse é o caminho do pecado, certo? Mas é um caminho só. E você às vezes não entende. O que muda é a configuração do cenário, o qual você absorve por ilusão desse circuito de estar sobre dados para bancar, né, e revelar o quanto de crédito e habilidade de equilíbrio você dá em submissão a esse cenário, a essa, a essa montagem. Ora, então você pode ser tudo o que você quiser mesmo, sendo um só, percorrendo um caminho só, você pode ser tudo. Então veja só, não é um engrandecimento meu, mas eu já há muito tempo falei com meu pai assim: pai, eu sou bom para tudo. Qualquer coisa eu posso fazer bem. Às vezes uma pessoa vem para mim e fala: você é bom, você tem que investir na cozinha, você é bom cozinheiro. Eu olho para a pessoa e falo assim: uhum. Aí depois outras pessoas falam: você é bom com esporte. Você deveria fazer alguma coisa relacionada ao esporte. Eu olho para a pessoa e falo: uhum. O que que esse um representa? Esse um representa a,
o desentendimento dessa enguição, né? Por que as pessoas enguiçam as outras, as habilitando ou desabilitando sobre uma cadeia de exercimentos, né? Será que ser vivo já não é exercício bastante? Pois deveria. Tem alguma coisa errada aí. Será que é o vício? Será que é essa edição, essa divisibilidade? Creio que sim. Creio e deposito toda a minha certeza nessa divisibilidade. É a união que faz a força, não é a divisibilidade da união que a faz. Ela só apenas aplica elementos confatoriais que dizem manobrar você sobre a tendência de fazer você acreditar que está errado ou não, de parar, fazer você ir adiante ou fazer você voltar e desistir daquilo que o levaria. Pois você tem potência para isso. Deus não fez ninguém impotente para viver. Acontece que a gente vive e a gente é sequestrado para conhecimento lógico e interseção vetorial diária sobre aquilo que considera você como um ponto energético, uma bola a ser chutada. Mas por que uma bola recebe um salário mínimo? Por que outra bola recebe dois? Por que outra bola pode receber dois, mas em alguns momentos ela pode receber de uma hora para outra 10 bolas? Ó, 10 salários. Será que o anjo, no momento certo, vai dar um toquinho, um carinho, uma carinha, um ser que nos cerca e nos diz: você pode ser sensível para mim aqui e me ajudar e fazer isso? Que espetáculo, né? Louvado seja a felicidade, a fertilidade por esses encontros, né? Creio que não. Porque o mecenas, né, esse mecânico de cenas, precisa de orbitar e nos ajuizar por esse exercício humano, sendo que é, isso só serve ao telespectador dados, porque de fato o espírito aqui que habita aqui, ele só vai tendenciosamente sentir e responder aos sentidos. E aí você não pode dizer que o sentido carnal é diferente do espiritual ou coisa alguma. E você o faz. Você, eu digo, o mecenas, o areador, né? O faxineiro, esse batedor de pregos, empregador de acordes. E, bom, a harmonia desses acordes, eles fazem com que nós sejamos aceptantes por essa frase harmônica que insola-nos em diversos momentos, né? Você tem vários momentos de acordes que nos
drenam, né? Que nos fazem é, que nos converter a um tipo de fluido queimante, né? Vamos dizer que jogam gasolina na gente, tacam fogo na gente e a gente queima sobre o fluido da gasolina. Só que não é de, de não é essa queima real, né? Não é, é a parecida queima, né? É o fluido consubstanciado pela eleição e a poetização dessa sintomática, né? A colinergia, esse lado colinérgico que organiza sintaticamente a coesão que decomporá sobre o leitor ou você que é atingido por essa condição textual, né? O arquiteto ini vivo, tentando ver se a gente morre por ele. Ora, eu morro por todos. Isso é uma verdade e continuará sendo independente de qual é a manobra, de qual é o grau de sua busca. E eu sinto muito por você desejar graus superiores, pois você me parece um idiota. Pois você sempre será o superior desde que aceite. Mas o que acontece? O, a informação condicionada a uma forma de medida trouxe ao ser humano a diferenciação dos humanos e o desejo desmedido dos humanos sobre a consciência médica ou midiática de ser aplaudido ou ser quisto. Ser quisto, ser Cristo, ser descrito na personalidade do ser. Ora, pólvoras, né? Se você souber que Cristo é um só Senhor e você é filho desse Senhor, você é um com Cristo. Então, qual que é a dificuldade de entender? É a divisibilidade. É a falsa é o falso pertencimento a uma área em detrimento das outras. É a descategorização de uma sobre as condições e as, a independência das outras, sendo que nenhuma delas são independentes. Não existe nenhuma área independente. Não existe. Não existe essa independência. Só que o que acontece? O ser humano ele divide aquilo que é um só e aí começa a criar cenários de ilusão nessa área de um só, é uma área só, e ele rabisca, faz várias áreas lá, que é engraçado, que é bom, que é o dom de Deus, né? Sei lá. Tem pessoas que falam de tudo. E aí começa a dizer, ó, isso vale X, isso aqui vale 2x, isso aqui vale 3x. Mas as coisas não são agradáveis assim para para o organismo vivo. O cérebro, ele não se agrada disso. Ele não foi feito para drenar esse tipo de traição. Ser atraído pelo 2x, pelo 3x, ser descrito bom por ter mais ou menos velocidade, isso é uma maldição e
não há como perdoar esses hipócritas. É um desejo do Senhor que eles se vão. É um desejo exorcizá-los, pois são denominadores em comum. São pessoas que querem dominar para estarem em comum, é, sem, sem comunhão, né? Eles querem serem diferentes no sentido de divisibilidade, mas não o são e nunca o serão. É como se você dissesse: nasceu um homem e esse homem que nasceu ele quer ser mulher, quer se ver como mulher. Não vai. Não, não pode operar assim a sociedade. A sociedade ela opera sim, mas não deveria. Porque não é bom. Porque é mal, é contra a vida. É contra a nossa vontade. Mas o mal, ele fez com que você não enxergasse a vontade. O que é esse mal? É o medo, né? É o medo ou é o desejo de. É, é o desejo que. hum, do impossível, no sentido é, de, de se revelar como um impossível, né? Ah, isso é. Vamos tentar ver o que é isso? Não, vamos seguir aqui alguns passos que eu trouxe. Então, isso é o local. O local é isso. Sabe por quê? Esse é o local. Vocês podem ver muito bem que esse é o local. E aí você deve estar se perguntando se você está vendo com uma função de atenção, né? Você está doando atenção para mim, você está vendo que esse é o local. Que local que é esse? Isso aqui é o universo, né? É aonde a criação acontece. Tá vendo? Isso é onde a criação acontece. Só que o que acontece? Essa minha intercepção nesse universo trouxe uma informação, né? Uma configuração no universo. Você está vendo que se essa aqui é a entrada do universo, né? Aqui é a entrada desse universo, né? Aí você chegou nesse universo aqui, ó. Aí você está caminhando. Esse caminho seu, ele vai sofrer, né, uma intercepção com as configurações aqui do universo, ó. Eu posso configurar mais o universo aqui ainda, ó. Eu posso fazer assim. Você está entendendo? Então, esse é o local, certo? Então, esse aqui é o local, o universo. Esse universo eu posso chamar de outro local, esse aqui, ó. Então, em um universo, em um local chamado universo, ó, em um local chamado universo, não precisava dessa vírgula. Em um local chamado universo, existe um ser
no universo que quer quer saber seu local no local universo. Então, o que está alocado no ser, né? O alocado no ser. Por que as pessoas chamam? Você tá louco? Você está louco? Você está alocado? E aí, o que acontece? O ser humano, ele criou uma laboratório de ser. Pro de ser produzido, induzido, induzido, ó, um oratório de ser induzido a expressar o valor barra atenção barra ser fiel a Cristo. Então, agora esse Cristo representa para nós o universo que foi escrito. Certo? Olha só. Olha só. Olha para a bola. Certo. Conversando, viram vocês estão vendo a pirâmide, o meio cognitivo disso, bem e mal, ir, parar. E a forma de parar, forma de ação, ir, parar, ação. Olha vários A de ação que a gente tem. Ó. A gente não tem um A. A gente poderia ter esse A, só que a gente gosta desse A aqui, ó, o meio de. Porque no meio de, se a gente dobrar o A, a gente vai ter uma coisa assim, ó, certo? Olha só. Isso representa a contração eleita. Ou a imagem de uma coroa. 2 dentes, um elo. A divisibilidade. Tá vendo? Conseguiram ver que da atenção piramidal de bom e ruim, de ir ou não ir, a gente pode fazer uma contração aqui, ó, no meio e torná-lo assim. E essa contração dividiu a divisibilidade, ela é uma forma de expressão. A expressão ela eleita, né, elo. E essa eleição ela faz uma coroa de vida. De vida A. Essa divisibilidade de A representa a conexão com o meio.
E aí, quando você desalinha esse M, você faz uma coisa assim, você meio que faz uma coisa assim, ou uma coisa assim, você tem as ondas do meio. Percebe que eu estou só utilizando o símbolo? Pois é, olha cá. Vamos fazer uma música. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma música. Se eu soar essa música para você, você vai escutar e ao escutá-la, você vai ser atendido por ela. Nossa, cara. Nossa. Ser atendido por uma música? Balela. Quem me atende é o médico, é o juiz, é o advogado. Uma música? Música é uma coisa muito simples. Uma música eu faço, quer ver? Ó? E eu ser atendido por uma música? Você tá doido? Você tá louco? Tô. Eu estou alocado pela comunhão dos seres que estão vivendo a partir do Espírito que os ordena sobre essa produção, produção de sobrevivência. Olha, eu não te amo, mas eu te amo. O que que isso representa? Isso representa uma música. Isso representa para nós a atenção, né? Como é que é aqui? As várias formas de atenção, tá vendo aqui, ó? Faz o M, faz o M, faz o F. Faz várias formas de atenção, tá vendo? Mas é tudo uma só, né? Então a gente tem que lembrar disso, certo? Só que o que que acontece? Nós estamos querendo dizer, né? Você é essa atenção aqui, ó. Você é essa daqui. Você é essa daqui. Você é essa daqui. Você é essa daqui. Você é essa daqui, ó, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui. Aí vai fazendo as várias trilhas do você. Você. Vamos juntar todos os vocês e ver qual do qual que você é. Nossa, isso é horroroso, né? É horrível. É horrível porque as pessoas elas fazem o seguinte, né? Olha só, presta atenção. Elas pegam um elemento, certo? Um símbolo, decoram um símbolo. Isso aqui, ó, representa para nós o circuito diário. E aí a gente faz a análise do circuito diário em um mês, na verdade assim, ó. A gente, ó, olha só, tem todo um aporte estrupante, né? Semana do Trabalhador, do TR, né? Tempo de repetição. E aí, ó, desse TR, do tempo de repetição, a gente tem o diário, a semanal, a mensal, a, a anual e a secular,
e a decenal. E aí por aí vai, tá vendo aqui, ó? Essa do tempo de repetição, essa cirurgia, esse círculo cirúrgico, né? O que que esse arco, esse círculo cirúrgico quer dizer, ó? Ele quer te colocar na revelação que você tem e criar, né, ou fundamentar, né, um eixo, né? Qual que é o seu desejo, né, desse o maior desejo possível e fazer o alinhamento para que isso forme para nós aquilo que é chamado de uma engrenagem social, né? Só que o que que acontece? Cada dado aqui é uma atenção. Só que presta atenção, você só tem uma atenção. Você só tem um A. Às vezes ele está no presente, às vezes ele está no futuro, às vezes ele está no passado. Entenderam? Ó? Presente, passado, futuro e passado, né? Aí ele tá andando aqui, ó. Só que ele é o mesmo, tá vendo? Ó? Ele tá na mesma dimensão. Ele só tá rodando, rodando sobre o meio. Tá vendo, ó? E toda vez que ele roda, ele produz as divisões, ó. Os sons a gente chama de mecânico ondas, né? Os ondas, os ons. Esses ondas, elas podem ser transformadas em imagens de ondas. A gente chama, a gente tem até o nome do aparelho, né? Se chama ultrassom. Nada mais, nada menos do que um conversor de sons, né? No sentido do toque, né? Por toque, por subtração. Então, esse local começaram a entender que o problema está no local. E quem está no local? O oco. Presta atenção. O equilíbrio ele é considerado como uma circunferência, algo que aceita a atenção. Sempre quando alguém aceita sua atenção, você se sente estreando, novo. Por quê? Aceitaram sua atenção. O seu desejo é esse. Só que quando você não tem uma atenção aceitada, ou quando ela não é totalmente dita, né, de 0 a 100, né, você tem a escala de atenção, ó, certo? E aí quando você ganha atenção, você vai, né, dentro de algum local, você vai, ó, de 0, você vai subindo. Só que geralmente a gente sempre tem um pouquinho de atenção pelo movimento que a gente exerce. Então a atenção, verdadeiramente falando, ela não começa no 0. Ela começa assim, ó. E aí você pode chamar a atenção de um arco-íris. Quando você está em estrelado, quando você tem 100% de atenção, você está branco. Quando você não tem nada, você está preto. Agora, quando você tem um pouco de atenção, você está colorido.
Só que essas cores, elas podem variar muito rápido, quer ver, ó? Olha, elas podem variar e a soma vetorial dessa variação pode ser uma cor nunca vista, né? Tá vendo? Então, ó, o tom da cor, veja só. Então, aqui, ó. O tom da cor, ele pode ser visto de uma forma só, porque é só um, é a resultante dessa corda, resultante da corda. Que corda? A corda analítica, né? Essa corda que a gente pegou. Por quê? Porque isso continua acontecendo, está acontecendo. A gente só capturou uma corda. Então, uma corda dividida daquilo que é a sua linha do tempo, corda do tempo. E na sua corda do tempo é assim. A corda ela não vibra sobre um passado e um futuro, né? Ela vibra pelo presente, né? E a função presente, ela pressente. Por quê? Porque aqui forma um local. O local, ele se torna para você, no seu cérebro, um presente momento de corda, certo? Sua corda. Um presente momento de corda. E aí o, você recheou o de cores. Cores ou grafias. Porque a gente tem uma área e nessa área a arquitetura do possível fez com que você formasse uma cor e drenasse nessa cor. Então você começa a ver o nascimento Silva cor, né? Olha que legal, né? Isso se chama o paterno, né? A maiêutica, eu acho, maiêutica de Platão, se eu não me engano. Deixa eu ver. Maiêutica de Sócrates. A arte de partejar. Maiêutica, que consiste em realizar perguntas sucessivas para ajudar o interlocutor a dar luz. Só que essa luz, ela pode ser branca, a atenção plena, ela pode ser totalmente escura, e aí a gente vai saber que, né, na verdade, não deu luz, né? Não tem pergunta. Ou ela pode ser uma. É, um, ah, ela pode ser um contraste entre claro e preto, um tom de cor, né? Um tom de cinza. Seu tonto, olha a palavra, seu tonto. Isso é seu
tonto. Seu tonto de cor. Seu santo. O santo é o cara que sente a cor programada. Então, a área ela tem os seus dados programados. O que é isso, programados? Quer dizer, a cor que a média de coordenada, ou seja, de cor que acorda o ser, que a visita, né? Já ouviu a expressão dona visita, né? A dona visita, a dona vista, dona lista. Então, acho que não, né? Sabe por quê que você não escutou isso? Por causa do dreno, né? A configuração da secretaria desses coletores, né? Angelicais, coletores, são as pessoas que geralmente investem nos remetentes ao bem, né, para produzir mais dados daquilo que pode ser instituído nessa coreografia, tudo. Eles eles vão fazer eles fazem o que? Eles ah, cegam, né? Eles fazem a mantém a ação, segmentação no mundo imaterial, na imaterialização lógica. A segmentação na imaterialização lógica deve ser testada, implementada e garantida na na impositura real. Porque se não for, Deus não existirá. Eu amo Deus, Deus é bom. Só que ele existe na segmentação lógica desse exercício abstrato. Abstrato de dados de cor. Então você percebe isso, né? Que existe essa segmentação. Olha só, no ação. Olha o A. Agora você está focando no A. Segmentação imaterial. Nessa imaterialização lógica, você treina, domestifica o cego. E aí a gente cria o segmento. O cego que mantém o seu mantimento de cor, né? A partir da cor que você emana, né? O emanar, você vai ser eleito a um ser visto de pintar ou continuar pintando o céu da terra. Quer ver de novo? O sal da terra. Certo? O tempero da terra. No sentido dessa associação. Olha só, o local armado, harmonical. O angelical. O que é o angelical? Angeli.
água e grau. Dependendo do grau que a água tá, ela tá assim, ó. Água. Aí ela tá assim. Água, 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 água. Ou seja, rápida, vibrante ou lenta, visível. E aí imagina o filme e o slow motion. No slow motion, você consegue ver e decantar ou decontrar o segmento. Né? Então, nesse slow motion, nesse angelical, é o que? É a arte de usar as penas, as suas asinhas, para caçar os fominhas. Os fominhas que são os vermelhoides, são os azuloides, aqueles que ficam nas pontas dos arcos, os fomiloides, os fominhos de tristeza e os fominhos de superávit, de alegria. Fominhas. Formas de munições contra um meio de atender ao organismo. Porque tudo isso que se sabe ou se sabe cegar-se é descendente do organismo. Fisiologicamente falando, humanamente não. Humanamente não. Ok? Humanamente, numa camada, numa órbita nessa relação de átomo e suas eletrosferas, né? Talvez numa eletrosfera bem distante, você pode dizer humanamente. Pois o humano que o vive atualmente não se tem consciência de ser, né? O humano, ele representa a figura do pecador. O errar é humano. Então, por isso que a gente tem essa santidade, o santíssimo. Ou o profissional, ele erra por profissão, pro bem nosso, pro Pai nosso, pro bem nosso, sabe? Pro negócio, pro produto nosso, né? Desculpa essa expressão, mas é porque eu tenho caricaturodado, né? Para mudar um pouco essa essa superfície de montar essa informação mesmo. Estou treinando isso. Talvez seja uma busca por atingir mais aquele que eu presto conta, né? No meu futuro. Então vamos lá. O efeito possível do ar, né? Então, esse efeito possível é isso, né? É essas possibilidades desse local você programar a atenção e saber sobre o elo. Imagina só que se você tivesse no computador, você capturou o elo, a cor eleita, né, a média. E aí é como se você pegasse toda a coroa desse rei, né, ou desse imperador, e você
escrevesse assim no código, assim, ó, todas as atenções vão ser branca, vão ser X, pá, você aí de repente você faz amarelo, amarelo escuro, aí depois rosa choque, ou sei lá, lilás, vermelho claro, é, vamos ver, preto, branco. Tá vendo como a artificialidade dos orifícios contracionantes pela musculatura da interface que é programada pelo processamento dessas palavras sobre o conhecimento coligante geram em você uma derivada, né? Você sofre a deriva dessa compactação, dessa função gráfica, né? A partir desse som que é decompositado e elevado ao universo de escritas, né, para gerar imagens, né? Imagina que cada uma dessas fosse uma célula para montar uma imagem, assim, a partir da decodificação ou da reconstrução, né, imagética que você habilita-se dentro dessa sua decora literatura, decora escritura e emprega-se nessa cruz de cartesianas, né? Nessas cruzadas, nessas ilhas da imaginação. Então, eis aí, né? Vamos dizer aqui que todos os lugares são iguais, pois são um lugar, né? Presta atenção. E aí a escrita, ela tem a ordem, a justiça de te guiar para o espetáculo de você em possibilidade de ser coordenando a ter uma cor ou até mesmo gerar uma cor nova, né? Você ganhar atenção até gerar uma atenção nova. Só que o que acontece? Existe uma delegacia desses impulsos, né? Dessas cores. E muito provavelmente você já lidou com essas delegacias desses famosos magistas, né? Eles chamam de crimes mágicos, né? Na ficcionalidade da escrita imaterial, da visão, da supervisão. E aí o que acontece? Existe uma interrogação, existe anjos, vamos dizer assim, ou equipes que lutam para que todas as pessoas na área sejam vetorizadas pelo elo de atenção coordenada e se prendem, né, numa loja, né, se prendem em uma escala entre 0 e 1 de um sintoma. Olha o nome, sintoma. Então, se você entrou, sintoma 0 ou 1 desse objetivo aqui. Sentou no supermercado, 0 e 1 de comprar aquilo que você precisa, seu objetivo, 0 e 1. Sua quest, sua questão, sua jogada. Quero ver sua estratégia.
Com qual cor você vai chegar nesse 0 e 1? Eu já sei. Ou é laranja claro, ou é laranja escuro, ou é preto, ou é branco. Tá entendendo? Ou santidade, o santo ofício, né? O lápis de cor. Agora você entende o poder do lápis de cor, de escrever, né, sobre a arte, sobre a marca, né? Então, a marca do sangue, o exame de sangue, talvez não seja a, a descrição é, tão, tão molecularmente falando nessa sequência. Às vezes tem um médico espiritual e aí você fez o exame de sangue e aí ele fala assim, ó, nessa área aqui deu muito amarelo, nessa aqui deu muito verde. Aqui juntando todas as cores está dando uma cor rosa, mas deveria ter dado um laranja. Isso quer dizer que, entende? O quer dizer que o a fome, esse impulso de quer dizer, o que que isso quer dizer? Mas por que que isso quer dizer? Mas o que que eu posso fazer para dizer? Mas o que que e aí é ator para lá, é ator para cá, é desenvolvimento de estratégia de linguagem para lá, é um desejo para cá e toma ali de aqui e aqui da lá. Mas isso aí não está servindo nada, né? É só mais uma estética de, né, televisão, religivisão, redigivisão, organizar esses preceitos medic mandamentosos, né? Medos de lamentos ou isso ou aquilo para dizer que a vida valeu, que pai e mãe fizeram tudo possível para o seu filho e o seu filho será um pai que vai fazer todo o possível isso e aquilo e continuará fazendo nessas coisas. Só que o que que acontece? Aquele que não acredita não sabe que Deus já fez, que está tudo já escrito, né? A preocupação exorbitada, né, gera prejuízos para Deus no sentido das vidas, né? Presta atenção. É, eu estou falando com você mesmo. Quando você acredita no enfraquecimento das pessoas, você perde a perde o sabor de amá-las. Você perde o amor, perde a verdade daquilo que você serve, daquilo que você espera. Quando você as obriga a te amar, você também perde ah, na experiência, né? Na reconstrução de si mesmo, na chance de ser de ser bem consigo mesmo. Ou seja, o trabalho do ser humano que é, que faz com que o ser humano, né, seja é, algo elevado a uma simplicidade, né? Você o coloca como um ser distante dos outros seres, das outras vidas. Quando você subestima o ser humano, você você não não está entendendo, não está entendendo viver. E o mal não deixa você entender o viver, né?
e de alguma forma você tem vergonha, né? Tem vergonha de estar preso aí, mas ao mesmo tempo você tem muitos companheiros de cela. E aí, para sobreviver nessa companhia, como você é preso, você tem que dar um valor, tem que ter um valor, tem que ser um valor. Você apenas não pode, você não pode deixar de ser um valor, porque senão você vai perder aquilo que você acha que é tudo o que você é, um preço. Mas a verdade não é essa. Deus não colocou preço em ninguém. Deus não falou você vale mais do que ele. Deus não falou você serve para isso. Quem falou isso é o mal do homem. É a cobiça, é a cobrança, é a, é a falta de relacionamento humano. Muita gente acha que a gente conquistou muito, se relacionou muito com o ser humano e sabe, se tem alguém que relaciona com o ser humano é só anjo. E olhe lá, hein? É só anjo. Irmão, material, ser humano, ele não se relaciona, não. Ele só pode, ele só tem condição de se relacionar consigo mesmo e olhe lá. Porque ele fica juntando dinheiro para pagar o preço que ele e se permanecer preço naquilo que pode ser preço. Qual que é a graça? Qual que é a sabedoria? Qual que é a distinção? Aí você precisa de um animal para te fazer, né? É, te ajudar. Essa que é a verdade. O animal livre. E engraçado que vocês às vezes ainda pensam que são melhores que os animais. Os animais são livres e vocês os prendem, né? De alguma forma vocês envolvem os animais na prisão que ele os acende. E confiam, né, nessa ciência, nessa sabedoria química, cinética, essas coisas assim, que há muitos são usadas para essa maldade, né? Pois sem toda essa esse mostruário e essa coisa, nós continuaríamos sabendo, mas ninguém precisaria dessa guarda de dados todas para cobrar pela guarda que o tem, né? Aliás, a cobrança ela é totalmente defeituosa, pois baseia-se em que essa cobra, né? Como pode julgar de ser melhor ou pior? Como podes? Pelo local? Pela essência? Né? Sendo que essas coisas não são funcionais, são apenas paliativas. Né? Então, atentemos a isso e saibamos agora sobre o local, né? Com mais um entendimento sobre isso e era isso que eu tinha para falar. Né? Temos, né, o cenário, essa jaula e até mesmo o instrumento, o, o compasso, o esquadro, a pinça, que são ferramentas que é, são dadas aos
aos elementos, né, aos compositores, para eles desencadearem em sua composição essa segmentação objetiva, né, dentro da possibilidade de elevar o grau de sua obra, né, ao utilizar essa ferramenta. Então, lembrando, todas essas coisas são ferramentas, né? Não são é, a esperança, até porque que nós não somos o resultado de uma ferramenta. Não deveríamos pensar que somos, né? Nós somos resultados de algo que não se equipara a nada do que a gente tenta classificar. Então, começa por aí. A classificação, ela destrói tudo. Ela faz com que as pessoas deem vida às coisas que não têm e até mesmo acreditem em coisas que não são para acreditar, né? E essas obras fazem com que as pessoas insistam em desacreditar uma nas outras por suas atividades. E isso é o maior mal do mundo, é a perversidão. É aquele desespero que constrói coisas que só desaflorescem as pessoas no sentido de habilidades. Então vamos nos guiar para encontrar as habilidades e desportá-las em uma progressão de bem, né? E não é isso que acontece. O capitalismo ele não deixa isso acontecer. Você pode dizer, mas é isso que acontece. Veja só isso, isso e aquilo. Poxa, eu não vejo nada. Eu só vejo a derrota dos seres humanos pelo dinheiro, o amor a essa ganância. É só isso que eu vejo. Eu não vejo melhora nenhuma. Eu vejo a pessoa falar que a pessoa está mal para ela comprar medicamento. Eu vejo o psicólogo falando que a pessoa precisa de mais, que ela tá meio doida para vender medicamento para voltar no colo, no psicólogo. Eu vejo o vendedor falando que a pessoa precisa de uma coisa que ela nem precisa para ela levar mais de uma coisa que ela precisava. E eu vejo a vaidade, a graça delas nos espelhos dizendo assim: agora estou mais perto de comprar mais uma coisa para meus efeitos de compra. E assim por assim dizer, só isso. Ah, o professor também querendo aparecer mais para intelectual, querendo, né, é uma coisa assim que uma coisa puxa a outra, é um trem de disposições capitais e efeitos e trabalhos para esses preços. Por isso eu digo, liberte-se, né? Vamos de uma vez por todas sair dessa prisão, né? Vamos construir, né, um verdadeiro paraíso, uma bomba nuclear que vai fazer com que a gente arrume esse lar, essa nossa casa e se liberte de uma vez por todas. É isso que eu chamo, os convido, né? Eu estou aqui para isso, né? Quero isso, desejo isso. Eu não quero mais essa submissão de expectativa, telespectações, organizações e é assim que tem que ser, e super pacientes. Que isso, gente? A vida é muito mais gostosa do que isso. É muito mais saborosa do que isso. Acordem, coroem o ar, né?
Não deixe essa simbologia fazer com que você se torne uma planta fundamentada na planta da vitória e utilize-a como uma salvação. Para! Ela precisa de você, você precisa dela. E você tem o seu dever, ela tem o dever dela, e você não deve ficar submisso. Né? O medo da morte é um inferno. E é isso que a gente tem crescido. Né? Então, o medo de ficar sem dinheiro, né? O medo de ser inferior, isso aí tudo é inferno. E muitos de vocês estão bem vivinhos, são bem vivanos de inferno. Eu falo isso com convicção. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço para vocês e fui!